Oi, gente, meu nome é professora Camila, eu sou professora aí do Campus Barreiros, alguns me conhecem nos corredores, espero que todos vocês estejam bem. E o assunto que a gente vai ver hoje é cinética química, certo? Aí você me pergunta, ô professora, a gente vai trabalhar com cinética? Mas cinética não é um assunto de física? Calma aí, gente, eu não vou dar aula de física não, tá? É porque na química a gente também tem a chamada cinética química. Só que a gente vai estudar a velocidade das reações químicas, tá? E aí eu coloquei para vocês aí, ó, nessa parte aí dos conceitos introdutórios, o que seria essa cinética química. Aí tem aí, ó, a área do estudo da química que investiga a rapidez das reações e os fatores que influenciam, ou seja, a cinética química vai estudar a velocidade das reações e os fatores que vão influenciar essa velocidade. E aí, pessoal, dentro da cinética química, tá? Na área da cinética química, ela possui diversas aplicações práticas importantes no nosso dia a dia, como por exemplo, desacelerar o apodrecimento dos alimentos, acelerar o cozimento, produzir com rapidez alguma substância que de forma natural levaria muito tempo, tá? E aí eu coloquei para vocês aí dois exemplozinhos de um carro enferrujando, geralmente a gente vê em um ferro velho, e também coloquei para vocês aí esses fogos de artifício, ou seja, são duas reações químicas que estão acontecendo, mas com velocidades totalmente diferentes, né? A oxidação aí do ferro aí, ó, ele vai tá ocorrendo de uma maneira bem lenta, com a velocidade lenta. Já os fogos de artifício vai ocorrer de uma maneira bem rápida. Então, pessoal, a cinética química, ela tá no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dentro dessas velocidades, dessas reações químicas, tá? Os fatores que influenciam essas velocidades. Dentro da cinética química existem alguns conceitos, como na química existem muitos conceitos. E aí um desses conceitos é a teoria das colisões, tá, pessoal? Gente, vê só, para a gente entender essa teoria das colisões é o seguinte: se eu pegar dois reagentes e colocar eles em contato, não necessariamente vai ocorrer a formação de produtos. Não necessariamente vai ocorrer uma reação química. Para que ocorra uma reação química, é necessário que aconteça uma orientação favorável entre esses reagentes e uma energia suficiente para romper as ligações entre os átomos dos reagentes e assim ocorrer a formação dos produtos, tá? Aí coloquei aí nesse quadro para vocês três situações. As duas primeiras situações não tem uma colisão efetiva, ou seja, uma colisão não efetiva, então não ocorre a produção desses produtos, né, a formação desses produtos. Já na terceira linha aí desse quadro, existe uma colisão efetiva. Por quê? Porque ocorreu uma energia mínima necessária, uma energia suficiente para romper as ligações entre os átomos dos reagentes e aconteceu também uma orientação favorável. Outro conceito que a gente tem dentro da cinética química é o complexo ativado, pessoal. E a energia de ativação também. Vamos lá para a energia de ativação. A energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária para romper as ligações entre os átomos nos reagentes e formar novas ligações entre os átomos nos produtos. Energia de ativação é a energia mínima necessária para que aconteça a reação, certo? Eu tenho que ter essa energia de ativação para que aconteça a minha reação, essa energia mínima para que ocorra a minha reação. E o conceito de complexo ativado também é bem simples, gente. Ó, quando ocorre o choque entre as moléculas dos reagentes com orientação adequada e com uma energia de ativação igual ou superior, certo? A essa energia de ativação, vai resultar em uma estrutura instável, ou seja, entre o choque dos reagentes e a formação dos produtos, eu vou ter o meu chamado complexo ativado, beleza? E eu coloquei para vocês, pessoal, esse diagrama, certo? Esse diagrama daí, ele vai representar o caminho energético da reação. E aí eu quero que vocês observem que o complexo ativado, ele é atingido quando eu tenho essa energia de ativação, essa energia mínima necessária para que ocorra a reação. E aí eu coloquei duas observações aí para vocês. Quanto menor for a minha energia de ativação, mais rápido acontece a minha reação, certo? E quanto maior for a minha energia de ativação, mais lenta
a minha reação, ou seja, se, gente, eu tiver uma energia muito grande para que aconteça aquela minha reação, se for necessário uma energia muito grande para que aconteça a minha reação, eu vou ter uma reação que vai acontecer de uma maneira mais lenta, beleza? E vice-versa também, né? Quanto menor for minha energia, quanto menos energia eu precisar, mais rápido vai acontecer a minha reação. Gente, vê só. Em relação à velocidade das reações químicas, eu coloquei para vocês essa figura, que aí eu tenho aí na condição do tempo zero, eu tenho só reagentes. Olha aí, esses pontinhos vermelhos são os meus reagentes. Quando eu alcanço o tempo 20, eu já tenho pontinhos azuis, que é a formação de produtos. E quando eu atinjo o tempo 40, eu já tenho muito mais produtos. Então, a velocidade das reações químicas, gente, é nada mais, nada menos do que a formação de produtos, tá? Ou seja, reagentes consumidos que vão se transformando em produtos no decorrer de um determinado espaço de tempo, beleza? Então, isso que são a velocidade das minhas reações químicas. Olha aí que eu coloquei para vocês. A velocidade em geral é definida como a variação que ocorre em um determinado intervalo de tempo. E na química vai ser a variação de quê, gente? Da concentração dessas substâncias, não é verdade? Ó, em uma reação química ocorre a grandeza que mede a quantidade de reagentes consumidos e de produtos formados num determinado intervalo de tempo, tá? Aí eu coloquei aí para vocês, para que a gente possa entender a velocidade das reações químicas, fazendo uma analogia com a física, ou seja, o que é velocidade na física? Olha aí, gente. Aqui eu tenho um determinado espaço, que é 160 quilômetros, e esse carro ele percorreu esses 160 quilômetros em 2 horas, ou seja, qual é a velocidade média? Eu vou pegar esse espaço, que é 160 quilômetros, e dividir pelo intervalo de tempo, que são essas 2 horas, ou seja, eu vou ter uma velocidade desse automóvel daí de 80 quilômetros por hora, tá? Aí, na química, eu já tenho a minha velocidade relacionando com as reações químicas. Coloquei um exemplozinho aí para vocês. Tenho o N2 como reagente, tenho o 3H2 como reagente, formando o 2NH3 como produto. E eu coloquei aí para vocês esse gráfico que exemplifica bem essa reação química, ou seja, o reagente ele vai sendo consumido, tá vendo que em um determinado intervalo de tempo a gente já não tem mais nenhum reagente e no decorrer do tempo eu tenho a formação de produto e o produto ele vai aumentando. Então, a proporção que a reação vai caminhando, gente, os reagentes N2 e H2 eles vão sumindo. Olha aí no diagrama aí, ó, no gráfico aí, ó, tá sumindo. E o produto NH3 ele vai sendo formado, vai subindo também a sua quantidade. Coloquei também outra observação aí para vocês, gente. A melhor maneira de medir a quantidade de uma substância é usando a unidade mol, tá? Diremos que no estudo da cinética química é interessante o emprego da quantidade de mols da substância por litro. E aí, vamos relembrar aí, ó, gente, o assunto de soluções. Mol por litro é molaridade. Então, na cinética química, a gente utiliza essa quantidade de matéria aí com a molaridade, tá? Para calcular a velocidade das reações químicas por um determinado intervalo de tempo. E aí, gente, vamos lá para as formulazinhas, né? Velocidade das reações químicas. Quero que vocês observem bem aí, ó. Voltando para a reação, tá? N2 mais H2 formando NH3, podemos dizer que a velocidade média dessa reação em relação ao NH3, presta atenção isso, que é em relação ao NH3, é a seguinte, ó. A variação da molaridade de NH3 dividido pelo intervalo de tempo, como tem aí nessa fórmula daí, ó. Delta, concentração, que esses colchetes daí, ele representa concentração, dividido por delta T, ou seja, concentração final menos concentração inicial de NH3, em razão do tempo final menos o tempo inicial. E eu coloquei também para vocês aí um exemplo para a gente poder ver isso daí na prática. Foi realizado um experimento, tá certo? Com esses dois reagentes na formação desse produto NH3. E aí, um determinado químico, ele analisou o seguinte. No tempo zero da reação, a molaridade do NH3 é zero.
bem óbvio, né, pessoal? Por quê? Porque se eu coloco dois reagentes para poder reagir e formar um determinado produto num tempo zero, claro que esse produto ele ainda não foi formado. Por quê? Porque está no tempo zero, ainda não iniciou a reação. Já depois de 5 minutos, eu vou ter 20 mol por litro de NH3. Depois, em 10 minutos, tá? Mais 10 minutos de reação, eu vou ter a formação de 32,5 mol por litro de NH3. Então, aí eu tenho uma tabelinha em relação ao tempo da minha reação e a molaridade do NH3 que foi formada, tá? Aí, vê só, pessoal. Tratando os dados dessa tabela e calculando a velocidade média, no intervalo de 0 a 5 minutos, o que é que eu vou ter? 20 menos 0. O que é que significa? 20, a concentração final em 5 minutos, menos 0, que é a concentração inicial no tempo zero. Dividido por 5, que é o tempo final, menos o tempo inicial, que é 0. Ou seja, 20 dividido por 5 é igual a 4 mol por litro vezes minuto, beleza? E assim sucessivamente, eu coloquei no intervalo de 5 a 10 minutos, no intervalo de 10 a 15 minutos e no intervalo de 15 a 20 minutos para vocês poderem ver determinadas aplicações em diferentes intervalos de tempo, tá? E aí, pessoal, o que é que acontece? Vamos lá observar isso daí. Vê bem. Analisando a tabela anterior, concluímos que nos primeiros minutos a reação produziu 20 mol por litro de NH3. Vocês lembram? Tá lá tabelado lá, ó. Só você voltar um pouquinho o vídeo que você vai ver. No tempo de 5 minutos a reação produziu 20 mol por litro de NH3, que corresponde a uma velocidade de média de 4 mol por litro minutos de NH3. A gente também viu isso daí, quando a gente calcula 20 dividido por 5 vai ser igual a 4, certo? Desse modo, gente, em relação à estequiometria da equação, a gente consegue calcular a quantidade de mol dos reagentes. Ou seja, se do NH3, gente, eu tenho 20 mol por litros e na estequiometria da reação eu tenho 2, o coeficiente estequiométrico, então 2 NH3 ele vai produzir 20 mol por litros de NH3, certo? E aí, gente, relacionando com a estequiometria dos reagentes agora, se eu tenho 2, produz 20, 3, eu tenho 30, e 1, eu tenho 10. Então, relacionando a estequiometria das reações, é fácil a gente descobrir quanto de N2 a gente tem, quanto de H2 a gente tem, para poder produzir 20 mol por litro de NH3, tá? E aí, vê só, a gente calculou até agora a velocidade média relacionando cada reagente e cada produto, tá? Mas aí vamos descobrir qual é a velocidade média da reação. Como é que a gente descobre, gente? A gente vai dividir o valor das velocidades médias relacionando os reagentes e o produto, dividindo pelo coeficiente estequiométrico, tá? Eu pego 10 dividido por 5, beleza? Dividido por 1, eu vou ter 2 mol por litro minuto em relação ao N2. Já em relação ao H2, que eu tenho um coeficiente estequiométrico igual a 3, eu tenho 30 dividido por 5, que dá igual a 6, dividido por 3, que dá igual a 2. E em relação ao NH3, eu tenho 20 dividido por 5, que dá igual a 4, e divido por 2. Por quê? Porque o 2 é o coeficiente estequiométrico do NH3. E aí eu tenho o resultado de uma velocidade média igual a 2 mol por litro vezes minuto. Ou seja, com esse artifício, gente, a gente consegue expressar a velocidade média da reação. E aí, a velocidade da média da reação foi 2 mol por litro minuto, beleza? E é isso, gente. Eu peço para que vocês agora acessem a parte 2, certo? Da teoria da cinética química, para que a gente possa continuar os nossos estudos. Estou esperando vocês na parte 2.